Então fala você conectado para mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes sobre o nosso Vasco, não pule sequer uma parte do vídeo. Antes, gostaria de agradecer mais de 87 mil inscritos aqui, continue se inscrevendo, botão inscrito, inscreva-se aqui embaixo, é de graça, não paga nada, clicou uma vez no botão, está inscrito, ponto, deixe seu like é muito importante aqui para a gente também e habilite o sino das notificações. Como vocês sabem, o canal Vasco Connection agora é parceiro da 1xBet, né? A maior casa de apostas esportivas do mundo, tá? O link da 1xBet está fixado aqui no primeiro comentário do canal Vasco Connection. Clicou uma vez, você vai utilizar o cupom do canal Vasco Connection. A 1xBet agora é patrocinadora também oficial do Campeonato Carioca. Ou seja, utilizando o cupom aqui do canal, o valor do seu primeiro depósito dobra, gente. 50 vira 100, 100 vira 200, 200 vira 400 e por aí vai embora. Vou deixar dica de alguns jogos hoje aqui, caso você queira fazer a sua fezinha, sua aposta. Eu estou fazendo, estou gostando pra caramba. Estou sendo sincero com vocês, estou me amarrando. Hoje tem Bahia contra o CRB, Fortaleza e Santa Cruz, Fluminense do Piauí contra o ABC e Náutico contra a equipe do Ferroviário. Vai lá, faz sua fezinha também, utilize o cupom aqui do canal, você vai estar ajudando e ajudando bastante, beleza? Bom, galera, agora vamos entrar no assunto Vasco da Gama. Eu vi muita gente falando isso, falando aquilo, principalmente do lado do Flamengo. Eu vou responder os flamenguistas e dando um se liga também em alguns vascaínos, a grande maioria, 99%, reconheceu o jogo que o Vasco fez e a evolução do Vasco na temporada. Mas tem uma minoria que, enfim, ou torcem para o Flamengo, ou torcem contra o Vasco, não sei o real motivo, mas não enxergo essa vascainidade nessas pessoas. Bom, só fazendo aqui uma pontuação. Galera, o Vasco foi superior à equipe do Flamengo na maior parte do jogo. O jogo quase inteiro, o Vasco pressionando o Flamengo o tempo inteiro, encurralando o Flamengo o tempo inteiro, o Flamengo mal conseguia sair para jogar. Essa aí que é a grande realidade, tá? Pelo menos eu enxerguei assim, Vasco perdendo algumas oportunidades, sim. Você pode falar, pô, Eduardo, perdemos oportunidade do primeiro jogo, no segundo jogo. Erros de arbitragens monstruosos contra o Vasco, mas monstruosos mesmo. Inclusive, o consórcio do Maracanã, é aí que eu falo que você tem que protestar, e eu tô vendo lá dentro e vocês não... Pô, galera, o consórcio do Maracanã comemorou a vitória do Flamengo dizendo: o título vai ficar em casa, porque é final entre Flamengo e Fluminense. Vai continuar elogiando? Vai continuar batendo palminha? Claro que não, pô. Isso aqui é canal de Vasco. Isso aqui é para quem é Vasco. Vamos falar de Vasco. Sempre aquele comentáriozinho, não sei o que, passa pano. Sempre tem umzinho. Passando pano em quê? Batendo aqui o tempo inteiro, cobrando o tempo inteiro. Agora, é inegável a evolução do Vasco. E temos que elogiar que o time realmente evoluiu. Contratou, depois desses perrengues que nós passamos aí, e contratou. E outra coisa, continua contratando. Eu vou falar sobre isso aqui agora. Sobre a questão envolvendo o Eduardo Sacha, tá? E eu concordo aqui com o departamento de futebol do Vasco, o Atlético Mineiro teria pedido cerca de 2 milhões de reais para vender o Eduardo Sacha para o Vasco. O Eduardo Sacha já tem 31 anos, aí eu não quero, acho que o Vasco tem, com esse dinheiro o Vasco compra um jogador melhor, o Vasco consegue fazer uma investida em outro jogador. Se viesse um custo baixo e tudo mais, beleza, zero problema. Agora, num custo lá em cima, sei não. Aí eu acho que não vale a pena, não. Bom, sobre o Campuzano, volante argentino, colombiano, joga no Boca Juniors da Argentina, desculpa. Enfim, da seleção colombiana, tudo mais. Excelente jogador, gostei do futebol dele, né? Assisti alguns jogos dele, tá? Parei para ver o tape de alguns jogos dele. E assim, achei um jogador interessante, um volante bom, de boa técnica, de muita pegada no meio campo. O Vasco precisa disso, né, e tal. Temos o Rodrigo, mas precisamos de mais um jogador fazendo essa função de primeiro volante.
eu enxerguei ele como primeiro volante. Não sei você, mas gostei muito do estilo de jogo dele. O Vasco deve pagar cerca de $200 mil pelo atleta, e caso no final do ano, deve chegar essa semana em São Januário para realizar os exames médicos e assinar contrato com o Vasco até dezembro. Caso firme o contrato dele com o Vasco tem a opção de compra dele por $800 mil aí, tá certo? Cerca aí de 4 milhões de reais, mais ou menos, né? 4, 5 milhões de reais, e aí você fecha com mais esse reforço que eu acho bom, e o Vasco está precisando também no mercado. Sobre o Kennedy, né? Do Valladolid da Espanha, foi oferecido ao Vasco, é um jogador que saiu muito cedo aqui do Fluminense, é bom jogador, mas entre ele e o Daverson, e aí? É aquela questão, o Daverson também é novo, o Daverson é vascaíno, mas entre ele e o Daverson, eu vejo o Daverson até mais acima do que o Kennedy, tá? Essa é a minha visão. Ah, mas o Vasco pode contratar, o Vasco pode fechar, beleza, mas isso não tira a minha opinião, isso não, enfim, eu tenho a minha opinião e acho que a tua opinião sobre os jogadores que o Vasco está contratando, sem se bater, sem se xingar, acho que a tua opinião é muito importante. Acho que vale muito a pena você comentar, você falar sobre Vasco. Falar sobre Vasco, só isso, tá certo? Sobre o Gemerson, lateral esquerdo do Guarani. Isso aqui está deixando claro que o Vasco não está satisfeito com os laterais reservas do Lucas Piton. Mas, enfim, acho que é uma oportunidade de mercado, é um bom lateral, né? Um lateral que teve destaque, certo destaque, na verdade, pelo Guarani. E aí o Vasco, enfim, está tentando aí uma questão envolvendo, sabe, o Gemerson, entre outros jogadores, tá? Eu falei aqui sobre o Jorman Capuzano, do Boca Juniors, que deve chegar essa semana. Eu quero falar aqui que eu acho que o Vasco não está prestando atenção, Departamento de Futebol do Vasco, e até fazendo uma certa cobrança, que eu acho que o Vasco não está prestando atenção, principalmente no jogador de meio campo. Um meia de ligação. Um meia que chegue para jogar, vestir a camisa do Vasco, entrar em campo, assumir a responsabilidade e municiar esse ataque do Vasco. Um jogador habilidoso, que tem uma bola parada, que tem um drible no meio campo do Vasco. Ou então uma técnica muito apurada. Não sei se você percebeu, mas nós não temos esse jogador no elenco. O time do Vasco, o setor defensivo foi corrigido, as laterais foram corrigidas, o meio-campo do Vasco ali, cabeça de área, tá maneiro, não precisa mexer tanto. O ataque do Vasco, precisamos de pelo menos mais 2 peças. Agora, o meio-campo é o coração de qualquer equipe. É o coração. E tá faltando isso no Vasco. Acho até, tá faltando essa alma, sabe? Aquele jogador que pega a bola, domina, sai jogando, chama a responsabilidade. Jogador que a bola tem que passar por ele. Jogador que o Nenê foi há muito tempo no Vasco. E agora, infelizmente, por conta da sua idade, não é mais. Mas foi. Fez muito bem essa função. Nós não temos esse jogador. Então, atenção, diretoria do Vasco. Está na hora de acordar. Paulo Brax, está na hora de enxergar que o Vasco precisa de um meia. Ah, mas eu li o comentário, o nosso camisa 10 é o Luca Orellano. Não é. O Orellano é ponta. Ponta esquerda, ponta direita. Ele não é o camisa 10. Ele está se preparando para o Campeonato Brasileiro e agora o Vasco é foco total no Campeonato Brasileiro. O time do Vasco está ficando maneiro, está ficando bom, mas precisa de mais algumas peças para que fique bem melhor. Eu quero ver o Vasco brigando na parte de cima da tabela. Tá certo? Então, esse é o meu pensamento. Eu acho que o caminho do Vasco tá bom, agora existem algumas questões que precisam ser realmente corrigidas com muita, mas com muita pressa, porque senão, né, a vaca acaba indo breve sem que a gente perceba. Tá certo, galera? Daqui a pouco eu volto com essas e outras informações do nosso Gigante da Colina. Se inscreve aqui embaixo, bate no peito e diz: isso aqui é Vasco da Gama. Um beijo no coração de todos vocês e saudações vascaínas.